Debaixo dos seus pés, existe um oceano, não na superfície, embaixo da terra, 1,2 milhão de quilômetros quadrados, volume de água suficiente para abastecer o mundo inteiro por 200 anos. Profundidade até 1.800 metros. É o Aquífero Guarani, a maior reserva de água doce subterrânea do planeta. Mas e se isso não for só água? E se embaixo de toda essa água existir algo muito mais antigo? Estruturas, túneis, tecnologia, uma base milenar inundada. Construída por quem? Para quê? E por que ninguém fala sobre isso? Tem documentos militares classificados, tem relatos de mergulhadores que sumiram, tem anomalias magnéticas que a ciência não consegue explicar. Tem histórias indígenas que falam de cidades submersas dos deuses. E tem algo muito estranho. Por que governos do mundo inteiro querem controlar esse aquífero? Por que empresas multinacionais estão desesperadas para ter acesso? Será que é só pela água? Ou tem algo embaixo que vale muito mais? Se inscreve no canal O Detetive do Desconhecido, ativa o sininho. Porque hoje vamos mergulhar numa das maiores conspirações da América do Sul. E no final, você vai questionar tudo. Aquífero Guarani, descoberto oficialmente em 1996. Mas espera aí. Como você descobre 1,2 milhão de quilômetros quadrados de água subterrânea em 1996, com satélites, com radares, ou porque já sabiam que estava lá? Água de 1 milhão de anos, pensa nisso. Água que estava lá antes da civilização humana. Água que estava lá quando nada existia na superfície. E tem mais. Geólogos dizem: o Aquífero Guarani se formou há 245 a 144 milhões de anos, durante o período Mesozoico. Camadas de arenito poroso entre rochas basálticas. Tudo científico, tudo explicado. Mas tem um problema. A distribuição da água não é natural. Em alguns pontos, a água está a 50 metros de profundidade, em outros, a 1.800 metros. Por que essa variação absurda? E tem áreas onde a água é quente demais para o padrão geotérmico esperado, como se algo artificial estivesse aquecendo. 2003, pesquisadores da USP fazem mapeamento magnético e encontram algo bizarro. Anomalias magnéticas inexplicáveis, pontos onde o campo magnético muda drasticamente, como se houvesse metal embaixo. Muito metal. Estruturas metálicas gigantes. Mas metal não existe naturalmente nessas profundidades. Então, o que é? A resposta oficial: depósitos minerais naturais. A resposta não oficial: algo que alguém construiu. E quando tentaram investigar mais a fundo, os estudos foram classificados. Por quê? Antes dos europeus chegarem, os índios guaranis já falavam sobre isso. Eles chamavam de Ijara, dono das águas. Mas não era só água, era um reino subterrâneo. Cidades embaixo da terra, habitadas por seres de luz. Seres que vieram antes do tempo. E tem uma lenda específica que é perturbadora. Nas profundezas existem portais, portas de pedra que levam a outros mundos, guardadas pelos antigos, apenas os escolhidos podem passar. Portais? Para onde? Paititi, a cidade perdida de ouro dos Incas. Muitos procuraram, ninguém encontrou. Mas tem uma teoria. E se Paititi não está na superfície? E se está embaixo da terra, protegida pelas águas do Aquífero Guarani? Há relatos de exploradores que dizem ter visto ruínas submersas com inscrições desconhecidas, estruturas de pedra cortada com precisão milimétrica, túneis que descem centenas de metros, mas quando tentaram documentar, equipamentos falharam, comunicação perdida, e alguns nunca voltaram. 1750, padre jesuíta chamado Antônio Ruiz de Montoya. Ele registrou algo bizarro. Em minhas missões, os índios me levaram a uma caverna. Descemos por horas, até chegarmos a um rio subterrâneo. A água era morna, cristalina, e no fundo vi luzes. Luzes que se moviam sozinhas. Os índios disseram: são os guardiões. Tive medo. Saímos. Esse relato está nos arquivos do Vaticano, marcado como fenômeno inexplicado, e nunca foi investigado. Por quê? Porque já sabiam o que era, ou porque têm medo de descobrir? E aqui começa a ficar realmente perturbador.
Porque não são só lendas antigas, tem coisas acontecendo agora. Bonito, Mato Grosso do Sul, famoso pelas águas cristalinas, mas tem grutas muito profundas, conectadas ao Aquífero Guarani. 2009, equipe de mergulho técnico, 4 mergulhadores experientes, equipamento de ponta, comunicação via rádio, missão, mapear uma gruta chamada Abismo Anhumas. Profundidade máxima prevista, 80 metros. Eles desceram e sumiram. Equipe de resgate foi acionada. Encontraram os equipamentos flutuando, mas os corpos nunca foram encontrados. E tem algo mais estranho: os equipamentos estavam funcionando, tanques de oxigênio cheios, como se eles tivessem simplesmente saído dos equipamentos e ido embora. Para onde? Caso 2. O Poço de Jardim, Mato Grosso do Sul. Poço artesiano conectado ao aquífero. Profundidade, 600 metros. 2015. Empresa de perfuração trabalhando no local. De repente, a broca para. Não conseguem continuar. Como se tivesse batido em algo sólido, mas não era rocha, era metal. Engenheiros ficaram chocados. Não deveria ter metal nessa profundidade. Tentaram perfurar do lado. Mesma coisa, metal em toda a área. Como se fosse uma placa gigante, artificial. A empresa foi obrigada a parar. E o caso foi arquivado. Caso 3. O técnico que falou demais. 2018. Técnico da ANA, Agência Nacional de Águas. Ele trabalhava com o monitoramento do Aquífero Guarani. Num fórum online, ele postou: "Trabalhei 8 anos na ANA, tenho acesso a dados classificados e posso afirmar, tem algo embaixo do Guarani. Não é natural. Tem padrões geométricos nas camadas, tem túneis perfeitamente retos e tem sinais de rádio vindos de 1.200 metros de profundidade, frequências que não são naturais." Ele prometeu postar provas. No dia seguinte, a conta foi deletada. O post sumiu. E o técnico foi transferido para outra área e nunca mais falou sobre o assunto. Coincidência? Primeira teoria. O Aquífero Guarani esconde uma base militar secreta. Construída por quem? Opção A. Brasil mais Argentina durante Guerra Fria, 1960 a 1980. Evidências. Documentos desclassificados mostram que Brasil tinha programa nuclear secreto. Argentina também tinha. Projeto Cóndor. Ambos queriam instalações impossíveis de detectar aquífero, igual a escudo natural perfeito. Água bloqueia satélites. Opção B. Estados Unidos durante a Operação Cóndor. Evidências. CIA tinha bases secretas em toda a América do Sul. Comprovado. Documentos revelam interesse americano em recursos hídricos estratégicos, pressão para internacionalizar o Aquífero Guarani. Mas tem um problema com essa teoria. As anomalias magnéticas datam de antes de qualquer tecnologia moderna. Então, não pode ser só base militar. Tem que ser algo mais antigo. Segunda teoria. Antes do dilúvio bíblico, havia uma civilização avançada, e ela sobreviveu, embaixo da terra, 12.800 anos atrás, fim da Era do Gelo. Nível do mar subiu 120 metros etros, cidades inteiras inundadas, e se algumas delas estavam subterrâneas, protegidas pela rocha, e agora estão embaixo do Aquífero Guarani? Evidências. Göbekli Tepe, Turquia, tem 12.000 anos, civilização avançada antes da história oficial. Pirâmides submersas encontradas em vários lugares, Japão, Cuba, Índia. Lendas globais falam de cidades que afundaram. Atlântida, Lemúria, Mu. Mapas antigos, Piri-Reis, 1513. Mostram continentes com detalhes impossíveis. E tem algo mais. Análises geológicas mostram que partes do Aquífero Guarani foram formadas artificialmente, como se alguém tivesse escavado e depois inundado. De propósito. Terceira teoria, a mais polêmica. O Aquífero Guarani é uma base alienígena, ativa, agora. Evidências. Brasil é um dos países com mais avistamentos de OVNIs do mundo. Operação Prato, 1977. Forças Armadas confirmaram OVNIs na Amazônia Varginha, 1996. Criatura capturada. Caso nunca desmentido oficialmente. Colares, PA, 1977.
OVNIs atacando pessoas com raios, documentado. E tem uma concentração absurda de avistamentos, exatamente nas regiões acima do aquífero Guarani, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo interior, Rio Grande do Sul. Todas essas áreas ficam sobre o aquífero. Coincidência? E tem relatos de pilotos comerciais. Objetos subindo do chão, atravessando as nuvens em segundos, velocidade impossível. Se alienígenas tivessem uma base na Terra, onde seria o lugar perfeito? Resposta: embaixo de 1.800 metros de água e rocha, indetectável, protegido, isolado. Quarta teoria, a mais insana. O aquífero Guarani contém um portal, um ponto de conexão entre dimensões. Baseado em quê? Anomalias gravitacionais inexplicáveis, distorções de tempo relatadas por mergulhadores, campos magnéticos que revertem, bússolas giram ao contrário, lendas indígenas sobre portas para outros mundos. Físicos quânticos dizem: portais interdimensionais podem existir, especialmente em locais com anomalias magnéticas intensas. E o aquífero Guarani tem essas anomalias. Então, e se os seres de luz das lendas indígenas são seres de outra dimensão, usando o aquífero como passagem? Aqui as coisas ficam políticas e muito suspeitas. 2000. ONU declara: água será o petróleo do século XXI. 2004. Banco Mundial oferece empréstimos bilionários para os países do aquífero Guarani, em troca de gestão compartilhada. Tradução: controle internacional. 2010. Coca-Cola, Nestlé e outras multinacionais investem bilhões em fábricas exatamente sobre o aquífero. Por quê? Acesso à água de qualidade. Mas, se é só água, por que tanta pressão para privatizar? Por que Estados Unidos pressionou o Brasil a internacionalizar? Por que o Wikileaks revelou que diplomatas americanos consideram o aquífero Guarani questão de segurança nacional? Dos Estados Unidos, um aquífero na América do Sul é segurança nacional americana? Como assim? O caso Wikileaks, 2010. Wikileaks vaza documento da Embaixada Americana no Brasil. Aquífero Guarani representa risco estratégico, deve ser monitorado de perto, recomenda-se influência sobre legislação local, acesso irrestrito deve ser garantido. Por quê? O documento não explica, só diz questão de segurança nacional. Mas, segurança nacional. Contra o quê? Contra a falta de água ou contra algo embaixo da água? O projeto SAG, Sistema Aquífero Guarani, 2003. Banco Mundial financia projeto SAG, 27 milhões de dólares americanos para estudar o aquífero. Envolvidos: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Banco Mundial, OEA, Organização dos Estados Americanos. Objetivo oficial: gestão sustentável dos recursos hídricos. Objetivo real: mapear tudo, saber exatamente o que tem embaixo. E os resultados? Parcialmente classificados. Apenas dados básicos foram divulgados. O resto, secreto. Por quê? O que eles encontraram? 2012. Estudo geológico da Unesp. Encontraram padrões geométricos nas camadas do aquífero. Quadrados, retângulos, linhas retas, coisas que não ocorrem naturalmente. Parecem construídas. A explicação oficial: fraturas naturais. Mas fraturas naturais são irregulares. Essas são perfeitas. Evidência 2. A água radioativa. Em algumas áreas do aquífero, a água contém níveis de radioatividade acima do normal. Não é perigoso para a saúde, mas é estranho, porque a fonte não é natural. Não vem de urânio no solo, vem de algo mais profundo. Como se houvesse um reator embaixo, funcionando ainda. Evidência 3. Os túneis de Paraná. Região de Ponta Grossa. Existem túneis gigantes, escavados em rocha sólida, perfeitamente redondos, diâmetro 2 a 4 metros, comprimento quilômetros. Geólogos ficaram chocados, porque esses túneis não foram feitos por água, não foram feitos por humanos e não foram feitos por animais. Então, por quem? E tem marcas nas paredes, marcas de calor extremo, como se algo muito quente tivesse derretido a rocha e criado os túneis. Tecnologia de escavação a laser?
há milhares de anos, e esses túneis conectam ao aquífero Guarani. Fatos incontestáveis. Aquífero Guarani existe 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Tem anomalias magnéticas, comprovado cientificamente. Tem estruturas geométricas, documentado pela Unesp. Tem túneis inexplicáveis, visíveis no Paraná. Tem interesse geopolítico absurdo, o Wikileaks provou. Tem desaparecimentos não explicados, casos documentados. Tem lendas indígenas anteriores à descoberta, registros históricos. Então, não é teoria da conspiração, é mistério real. Possibilidade 1. É só água mais interesse econômico. Possibilidade 2. Tem base militar secreta moderna. Possibilidade 3. Tem ruínas de civilização antiga. Possibilidade 4. Tem base extraterrestre ativa. Possibilidade 5. Tem portal interdimensional. Ou todas as acima. A pergunta final. Por que ninguém investiga a fundo? Por que dados são classificados? Por que mergulhadores somem? Por que potências mundiais querem controlar? A resposta: ninguém sabe. Ou alguém sabe e não quer que você saiba. O que você acha? É só água? Ou tem algo muito maior embaixo? Comenta sua teoria, deixa o like, inscreve no Detetive do Desconhecido e fica ligado, porque esse mistério tá só começando. Até a próxima investigação.